Olá, Deus abençoe você. Lição de número 9, que vai ser lecionada domingo, no dia 31 de maio de 2026. Tema da lição: Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Texto áureo: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25 e 23. A verdade prática: os pais não devem demonstrar preferência entre seus filhos, mas tratá-los com amor, justiça e imparcialidade. A introdução diz: a história de Jacó e Esaú é uma das narrativas mais conhecidas do livro de Gênesis. Ela revela como decisões precipitadas, favoritismos familiares e atitudes pecaminosas podem gerar conflitos duradouros. Ao mesmo tempo, mostra que Deus continua cumprindo seus propósitos apesar das falhas humanas. Nesta lição aprenderemos importantes princípios sobre família, caráter e obediência a Deus. O ponto 1 fala sobre os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho, Gênesis 25, 21. Parece que a história se repete, né? A mãe de Isaac, que era Sara, era estéril, e Deus prometeu um filho a Abraão, que no caso foi o próprio Isaac, o filho da promessa. E Rebeca, a esposa de Isaac, também era estéril. Por 20 anos, Isaac orou para que Rebeca gerasse, né? Então, aqui mostra também que Isaac era persistente, ele cria que Deus poderia abrir a madre de Rebeca. Isaac, todos nós sabemos que é tipo de Cristo, e Rebeca é tipo da noiva, né, de Cristo. Isaac só teve uma esposa e Cristo só tem uma esposa. Enfim, não é o nosso estudo agora. Mas Isaac, ele ora por um filho, orou por 20 anos. Após seu casamento, Rebeca permaneceu estéril por cerca de 20 anos. Aqui diz, né? Então ele não procurou soluções humanas, ele procurou em Deus. É em Deus que a gente tem que procurar as nossas soluções, né? E a resposta divina demonstra que Deus ouve as orações sinceras dos seus servos. Então todos nós temos as nossas necessidades, os nossos pedidos, mas nós não podemos desistir dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Por mais que seja difícil, Deus sempre tem uma resposta. No caso aqui de Isaac, demorou 20 anos para Isaac, foram anos orando, 20 anos, um ano tem 12 meses, né? Então você faz vezes 20, dá 240 meses, né? É muito tempo. Se for fazer em dias, então, aí é muito tempo ainda. Então nós entendemos aqui que não importa o tempo da busca, porque Deus, ele sabe a hora, o momento certo de atender as nossas orações. Mas nem sempre ele fará. Tem vezes que ele vai dizer não. Tem vezes que ele vai dizer espere. No caso de Paulo, quando pediu ao Senhor para que tirasse o espinho da carne, disse muitas discussões com relação a isso, qual seria o espinho na carne, mas a Bíblia não chega a uma solução, um denominador comum. Existem muitas especulações teológicas, mas uma coisa é certa: Deus não atendeu. Disse Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Nem tudo que nós pedimos, nós recebemos. É importante dizer isso, né? E porque muitas pessoas podem achar que é falta de fé, né? E não é. Então, tudo que pedires em meu nome crendo recebereis, mas existem duas questões aí. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, e a vontade de Deus, né? Existe a vontade permissiva e existe a vontade diretiva de Deus. Então tem coisas que Deus permite, mas não é a direção dele, né? Ele permite, tolera, porém o resultado não será bom, será péssimo. E existe a vontade diretiva de Deus, que é o plano de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Então Deus também pode responder, espere. Foi o que aconteceu com Isaac, né? Ele esperou 20 anos até que a Rebeca, no ponto 2, no ponto 1, número 2, melhor dizendo, ela fica grávida. Ela se engravida, né? E agora vem gêmeos. Deus respondeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu gêmeos. Né? Coisa interessante, né? Orou por 20 anos e quando veio 2 de uma vez. Porém, durante a gravidez, ela percebeu uma intensa luta entre as crianças em seu ventre. Isso é interessante, né? E inquieta, Rebeca consultou o Senhor e recebeu uma revelação, né, extraordinária. Aqueles 2 filhos representariam 2 nações distintas e o mais velho serviria ao mais novo. O mais velho serviria ao mais novo. Essa palavra demonstrava a sabedoria divina. Deus já conhecia o futuro e seus propósitos para aqueles meninos. Na verdade, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Deus não está preso ao espaço, ao tempo, né? Deus não está preso a essas questões. Essas questões são questões físicas para os seres humanos, para as criaturas, né? Mas para Deus não. Criador não tem espaço. Para Deus não existe tempo nem sombra de variação. Eclesiastes 3 diz que o tempo é para aqueles que estão debaixo do céu, né? Então Deus está no céu, mas para os que estão debaixo do céu existe tempo. Existe o tempo Cronos, existe o tempo Kairos, existe o tempo Aion. Não é aula para falar disso agora, mas para Deus não existe tempo nem sombra de variação. Então Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos teus olhos, isso é, estão à sua frente. Deus é o único ser que não existe nada atrás dele, tudo está à sua frente, ele não precisa olhar para trás. Ele olha o dia 1 e olha o dia 1000 ao mesmo tempo, né? Então tudo está patente aos teus olhos. Então Ele nos vê hoje e não está nos vendo daqui 5 anos, ao mesmo tempo, daqui 10 anos. É por isso que Deus já sabe o que é realmente que vai nos ajudar. Se isso vai nos ajudar ou se isso vai nos atrapalhar. Porque tem muitas coisas que acabam atrapalhando a vida da pessoa. Ela até deixa de servir a Deus devido a algumas questões, né? Isso nós estamos acostumados no meu tempo de cristão, que é a vida toda, né? Eu nasci já na igreja, fui apresentado no templo. Então a gente vê que tem pessoas que, quando está tendo alguma dificuldade, está junto de Deus. Mas quando começa a ter uma abastança, não que todos que tenham vai se afastar. Estou dando um exemplo, né? Muitas pessoas não podem ter isso. Então tem pessoas que Deus traz na rédea curta, bem juntinho dele, porque sabe, se soltar, a pessoa vai embora. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, quando ele diz que o mais velho vai servir ao menor, é porque Deus já sabe de todas as coisas.
né? Deus nunca será pego de surpresa, né? Deus não é Deus de improviso. Ele sabe e conhece todas as coisas. E no número 3 do ponto 1, o nascimento dos gêmeos, né? O primeiro a nascer foi Esaú, ruivo e coberto de pelos, e logo depois nasceu Jacó, segurando no seu calcanhar. Fato que deu origem ao seu nome, que significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, né? Com o passar dos anos, Esaú tornou-se um habilidoso caçador e homem do campo. Jacó, por sua vez, era mais tranquilo e permanecia nas tendas. Então, são perfis totalmente diferentes, né? Um era todo peludo, o outro não. Um era ruivo, o outro não. Um gostava mais do campo, de caçar, e o outro não. O outro era das tendas. Então, passou-se a ter aí uma certa preferência, né? Que nós vamos ali para o ponto 2, Esaú vende sua primogenitura, porque existe uma preferência entre filhos, porque Isaac gostava do estilo de vida que levava Esaú, que era o homem do campo, o homem da caça, né? Isso era apreciado por Isaac, o seu pai. E já Rebeca, sua mãe, a mãe dos gêmeos, né? Ela gostava mais de Jacó, que Jacó ajudava ela, né? Era aquele que estava junto na tenda, não se ausentava da presença dela. Então, Rebeca tinha uma preferência por Jacó e Isaac tinha uma preferência por Esaú. E isso acontece, né? Aconteceu também com José. José era o filho predileto de Jacó, exatamente isso que nós estamos falando. E isso entre a família gerou um transtorno muito grande, né? Nós conhecemos a história de José, sofreu muito perseguição, ciúme. E é o que acontece também em muitos lugares, né? A igreja não está livre disso também, onde tem pessoas que têm ciúme da outra, quer a sua posição, enfim. É assim que acontece com os seres humanos, né? Não somos perfeitos, temos os nossos problemas e eles servem para serem resolvidos. Então surgiu aí um conflito familiar, né? Um puxando para um filho, o outro puxando para o outro, e o Esaú, ele foi à caça, né? E quando a gente vai olhando aqui as questões das preferências, esse favoritismo gerou uma divisão familiar, né? E nessa divisão gerou alguns problemas, né? E é um erro ter preferência por um filho, por outro, né? Às vezes, por você ter assim mais contato com um e não com o outro, aí você está um pouco mais aberto a um ou outro, mas mostrar preferência por um filho e não por outros é um erro, causa problema na família, né? Causa rivalidade, conflitos. Então isso não é bom, né? Os pais têm que ter um certo controle para não demonstrar uma afeição maior com o filho do que para com o outro, né? Porque afinal de contas todos são filhos. Então acabou produzindo um ressentimento, né, familiar e prejuízos emocionais, né? Então, os pais devem amar seus filhos igualmente, evitando comparações e favoritismos, porque todos nós temos problemas. Então, o ponto 2, o número 2, o valor da primogenitura. Na cultura hebraica, por exemplo, a primogenitura possui enorme importância. O primogênito recebia a porção dobrada da herança e assumia a liderança espiritual e familiar. Além dos benefícios materiais, havia um privilégio espiritual ligado às promessas feitas por Deus a Abraão. Portanto, a primogenitura era uma bênção extremamente valiosa. Nós vamos fazer uma aplicação aqui, né? Devemos valorizar as bênçãos espirituais acima dos interesses passageiros deste mundo. Então, sempre que você for falar algum assunto, faça uma aplicação. É importante ter aplicação na aula, inclusive,
está saindo um livro de minha autoria, que é um guia prático para os professores da escola dominical. Ali eu abordo todos os assuntos, inclusive aula para crianças, adolescentes, são metodologias distintas. Então logo vai sair aí, está saindo mais 10 livros, que é um pacote, e depois desse pacote vem outros, mas nesse pacote já está incluso o guia prático para professores da escola dominical, né? Então, se eu fosse você, eu adquiriria, porque é muito importante termos uma aula de qualidade, com excelência, e que possa aplicar aquilo realmente que é necessário para aquele grupo de pessoas, né? Então, aqui nós encontramos que havia uma questão entre a família, né? E agora nós vamos para o número 3 do ponto 2. Esaú vende seu direito à primogenitura. Então, certo dia, Esaú, ele retornou cansado do campo e encontrou Jacó. Foi encontro, preparando um guisado de lentilhas, hein? Dominado pela fome e sem considerar as consequências, aceitou vender a sua primogenitura em troca daquela refeição. Então Jacó foi muito esperto e Esaú muito tonto. Essa é a palavra certa, né? A Escritura afirma que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, de primogênito. Ele trocou algo eterno por uma satisfação momentânea. É o que muitas pessoas trocam, né? Por uma satisfação carnal momentânea, troca a sua presença, né? Na presença de Deus, né? Na presença do Espírito Santo. Então nós podemos fazer uma aplicação aqui que muitas pessoas ainda trocam valores espirituais por prazeres temporários, né? Muito cuidado. Precisamos pensar nas consequências de nossas escolhas. Esses dias eu preguei ali na sede de Moarama, aqui em Moarama, e eu falei sobre isso, né? Nós não fomos criados com o controle remoto. Deus não nos criou para nos controlar com controle remoto. Nós temos as nossas escolhas, mas temos que conviver com cada uma delas. Isso tem que ser pensado, né? E o ponto 3, Rebeca induz Jacó ao pecado. Ponto 3, número 1, Isaac manda Esaú preparar um guisado. E já idoso e com a visão enfraquecida, Isaac decidiu abençoar Esaú. Pediu que ele fosse caçar e preparasse uma refeição especial antes de receber a bênção. Essa bênção patriarcal possuía grande significado espiritual e familiar. Deus honrava a bênção do patriarca. Então, a aplicação, as decisões importantes devem ser tomadas buscando a direção de Deus e não apenas por sentimentos pessoais. Aí no ponto 3, número 2, o plano de Rebeca. Ao ouvir a conversa, Rebeca elaborou um plano para que Jacó recebesse a bênção destinada a Esaú, né? Ela preparou o alimento, vestiu Jacó com roupas do irmão e utilizou peles de cabrito para imitar a aparência de Esaú. Então ela foi muito astuciosa, né? Embora desejasse que se cumprisse a palavra de Deus, escolheu um caminho errado, a mentira e o engano. Então nós vamos para a aplicação aqui. Os propósitos de Deus não precisam da ajuda do pecado para serem realizados. Não precisam. E o número 3, o ponto 3, as consequências dos atos de Jacó. Jacó conseguiu receber a bênção, mas enfrentou sérias consequências. Número 1, tornou-se alvo da ira de Esaú. Número 2, precisou fugir de casa. Número 3, ficou muitos anos longe da família. Número 4, experimentou diversos sofrimentos e enganos ao longo da vida. Número 5, Rebeca
provavelmente, não estou afirmando, provavelmente, nunca mais viu seu filho amado. Embora Deus tenha continuado seu plano, os erros humanos trouxeram dor para toda a família. Então vamos para a aplicação. Toda desobediência produz consequências. Deus perdoa, mas muitas vezes colhemos os resultados de nossas escolhas. Foi o que eu disse a respeito disso. Conclusão: a história de Jacó e Esaú nos ensina que favoritismo, impulsividade, mentira e engano produzem conflitos e sofrimento. Esaú desprezou uma bênção valiosa por causa de um desejo momentâneo, enquanto Jacó e Rebeca tentaram alcançar os propósitos divinos por meios errados. Devemos aprender que a confiança plena em Deus é a melhor solução, melhor caminho. Valorizar as bênçãos espirituais e tratar nossos familiares com amor, justiça e imparcialidade. Quando seguimos os caminhos do Senhor, evitamos muitos conflitos e desfrutamos de uma vida mais harmoniosa e abençoada. Deus abençoe a sua aula, os seus alunos, em nome de Jesus.